Como lidar com as emoções? Por que a tristeza é importante? E o que aprendemos com esse filme? Alô, velhinho, eu sou o Enes, canal Produzindo, lugar onde eu comento filmes na visão de quem cria, na visão do roteirista. E este é um filme, com certeza, recomendadíssimo por psicólogos, porque ele mostra a gente por dentro. E por dentro, não digo na parte biológica, física, mas na parte psicológica e emocional. E eu tô gravando esse vídeo e assistindo esse primeiro filme justamente porque o filme 2, Divertidamente 2, já está nos cinemas neste momento para ser assistido. Não sei quando que eu vou conseguir assistir, mas para quando chegar esse momento eu já terei trazido esse vídeo que você vai estar assistindo aqui, então fica ligado que logo vai ter o 2, Divertidamente, um filme para mexer com as nossas emoções. Divertidamente, dia 18 de junho de 2015 foi lançado esse filme e hoje disponível na Disney Plus, cujo nome original é Inside Out, que seria de dentro para fora, ou se fosse se referir a uma roupa, seria uma roupa do avesso, Inside Out, de Your clothes is inside out, ou seja, tá ao contrário, que é exatamente o que acontece no filme. A gente vê a pessoa pelo lado do avesso, pelo lado de dentro, nas suas emoções. E ali a gente acompanha então a Riley, uma menininha que a gente acompanha desde o seu nascimento até os seus 11 anos, que é o momento que a gente tá ali assistindo o recorte da nossa história. E a gente faz esse acompanhamento tanto por dentro quanto por fora, além do surgimento de cada emoção, sendo a primeira delas a alegria. Na sequência aí tem outras emoções como a tristeza, como o nojo, como a raiva e o medo. São essas as 5 principais emoções que a gente sabe que no filme 2 surgem novas emoções e essa é a grande expectativa, né? O que ele vai nos trazer de novo, afinal ela está crescendo. E também a importância das memórias, como elas conseguem, como a gente guarda as memórias, como elas são criadas e como elas podem influenciar a nossa personalidade e as nossas ações. E tem uma frase de um pastor que diz assim: as tuas emoções são os resultados dos teus pensamentos. Então, cuida, aquilo que está na tua cabeça é aquilo que desce ao teu coração e que te faz sentir coisas e, portanto, tomar ações, atitudes que podem ser boas ou más, mas tudo começa no teu pensamento. Riley então se muda de cidade, estava tudo certinho, tudo maravilhoso na vida dela, até que a família decide, ó, vamos mudar, vamos sair daqui, vamos para uma cidade maior. Ela era, se não me engano, de Minnesota e ela vai para São Francisco, uma cidade maior, onde ela não tem amigos, onde é tudo diferente, onde a casa não é um lugar assim tão maravilhoso, com um jardim, com espaços para viver, para criar brincadeiras e momentos, mas um lugar assim mais apertadinho, sem muita graça, enfim, meio escondido no meio da cidade, enfim, lugares estranhos, pessoas estranhas, e isso mexe com as emoções dela. E assim ela fica entre a alegria ali dentro e a tristeza, pensando assim, tá, é bom, é tudo novo, e a tristeza dizendo, não, mas era tão bom o que a gente tinha antes, eu tenho medo de que não, já entra o medo também de que não seja como antes, enfim, fica ali ela lutando entre essas duas emoções, entre achar um ponto positivo naquilo tudo e também relembrar aquilo que foi bom e que talvez nunca mais volte. Mas ok, ela tinha uma grande expectativa na escola, afinal era lá que ela ia fazer novos amigos, ia começar a construir algo novo. Porém, no primeiro dia de aula dela, ela começa a contar por que ela tá ali e ali tudo cai por água abaixo, porque ela deixa a tristeza dominar ela e aquilo, além de intensificar o que estava ruim ali dentro, criou uma memória ruim para ela, uma memória de vergonha, de tristeza, de, poxa, a minha vida a partir de agora vai ser isso que eu estou vivendo nesse dia, né? Um grande erro que a gente acaba cometendo é pautar a nossa vida inteira em um único dia, em uma única situação ruim, como se tudo fosse ser assim para sempre, né? Nada é tão ruim que não possa piorar? Não, calma, que não possa melhorar e ser modificado a partir. Então, velho, muito obrigado por ter assistido até aqui, mas eu vou pedir para te assistir o vídeo até o final, que vai me ajudar bastante, te inscrever no canal com certeza, e não deixa de assistir os outros vídeos aos domingos, terças e sextas, comentando trailers, filmes antigos e filmes atuais. Do controle das nossas emoções e dos nossos sentimentos. Porém, naquele momento, por fora, a gente só viu uma menina, a Riley, chorando. Porém, lá dentro, tudo ruiu. As memórias base, aquelas que formavam as personalidades dela, que era o que era mais importante para ela. Ela era uma menina de família, a família dela era importante, ela era meio bobinha, as bobices eram uma coisa que fazia parte dela, o hóquei, os amigos, e cada uma dessas esferas, elas saíram do lugar e foi sugado a alegria e a tristeza para um lugar muito distante. Eles não estavam mais no controle, ela não sabia mais o que queria, ela estava perdida, ela já não sabia mais
mais quem ela era. Ela tinha perdido a sua identidade, a sua personalidade, simplesmente por ter mudado de lugar. E existe também um tópico na psicologia que é a psicologia geográfica. O lugar que tu está mexe com a tua psique, com as tuas emoções, com o que tu sente, com o que tu percebe. Aquilo acaba te transformando, o lugar te transforma. Assim, eu me mudei algumas vezes, eu tô numa casa que ela me passa outras emoções, ela me passa outras sensações, ela me põe em um outro universo, mesmo sendo na mesma cidade, mas é um outro espaço geográfico que mexe comigo. Então isso aconteceu com ela e ela estava mudando, ela estava em desordem e reordem. O que está acontecendo comigo e por que está acontecendo comigo? Ela não tinha motivo nem para ficar alegre e nem para ficar triste, porque ela não entendia. Tudo estava em redefinição. Enquanto elas estão ali, a tristeza e a alegria perdidas num limbo ali dentro da mente da Riley, a gente percebe que a tristeza, ela tá sempre cansada, sempre para baixo, porque é exatamente assim que a gente se sente. Quando a gente está triste, a gente não quer fazer nada, a gente não tem ânimo, a gente só quer dormir e esquecer a vida. Digamos assim, ó, deixa eu ficar quieto, deixa eu ficar sozinho, não me toca, e que a vida passe para ver se de repente as coisas melhoram, porque eu não tenho reação, eu não tenho o que fazer. E é exatamente assim que a tristeza ali dentro da Riley se comporta, e em contraponto, a alegria está sempre exultante, sempre cheia de energia, de ideias, porque é assim que a gente se sente. Quando a gente está cheio de alegria, quando a gente se sente alegre, a gente está motivado, a gente está doido, a gente está sempre em movimento, alguma coisa está acontecendo e a gente está sempre para frente. E ela expressa muito bem isso. Porém, e com isso também a gente vê a importância da alegria, porque a alegria e a tristeza não estavam no comando mais. E sem alegria, se a gente fica sem alegria, a gente fica como? A gente fica um nada. Ela estava perdida. A menina ali, a Riley, estava sob o controle da raiva, sob o controle do medo, sob o controle do nojo, de coisas que protegem ela, mas de que não fazem ela, digamos que, avançar, sentir, aproveitar a vida. Então, quando a gente está sem alegria, é muito mais do que deixar a tristeza tomar conta, é meio que perder a sua identidade, perder a sua personalidade, parar de viver, a gente para de andar para frente, a gente fica parado no mesmo lugar. Até que tu tome decisões por impulso que, sabe, tu não tem exatamente um porquê, tu simplesmente vai, sem saber para onde, que é o que estava acontecendo com a Riley. As outras emoções disseram, não, ela precisa recuperar as suas boas memórias, então vamos para onde nós geramos as primeiras, né? Vamos sair daqui, vamos fugir, vamos tomar atitudes desesperadas. E ela estava perdida, ela não sabia quem ela era e ela não sabia também exatamente se isso ia resolver as coisas, mas ela foi. A falta da alegria é algo muito latente, então não deixa a alegria embora. E eu sei um pouco como é isso, deixar a tristeza ou outros sentimentos neutros trabalhar na gente, isso trava bastante. Porém, a importância da tristeza também é muito grande, porque a gente precisa pôr para fora o que está dentro. A gente precisa deixar as coisas saírem, porque se a gente não aliviar, se a gente não for sincero, a gente vai guardar aquilo e só vai criar o que? Memórias ruins, memórias tristes. Porque a Riley teve uma memória alegre depois de uma memória triste. Porque se ela não tivesse demonstrado que ela estava, não existiria um momento de alegria que viria depois. Portanto, a gente precisa saber trabalhar a tristeza e deixar que ela faça o seu trabalho, mas sempre procurando trabalhar em conjunto com a alegria. Lá dentro a gente vê também como os sonhos são formados, que eles são baseados nas nossas memórias, nas nossas experiências, por vezes também em nossos medos, porque quando a gente sonha fica um dos sentimentos ali cuidando, digamos que enquanto ela está dormindo, e aquele sentimento é o que manda, né? Porque quem acordou ela foi o sonho, mas também foi o medo do que ela estava sonhando, do que ela estava vivendo. E ali dentro a gente vê outros segmentos também, como a parte mais imaginativa, o subconsciente, uma parte mais abstrata, todos os segmentos que constroem o nosso cérebro, as nossas emoções, o nosso ser, as personalidades, né? A ilha de cada um dos elementos base que formam a personalidade da pessoa. E quando a alegria caiu no subconsciente, com todo aquele risco de ser apagada, imagina perder a alegria pelo resto da vida. É como se a Riley tivesse perdido a esperança de ser feliz um dia. Ela estava no ônibus indo embora para a casa antiga dela e pensando, eu não sei mais como ser feliz. Eu não sei o que fazer da minha vida. É nessa hora que a gente precisa ser sincero, abrir o nosso coração, procurar pessoas para que elas nos ajudem e encontremos, portanto, a alegria de novo, um sentido, um porquê. Porque imagina se ela tivesse seguido.
se ela nunca mais tivesse encontrado os pais dela, o que ia acontecer com aquela criança? A gente vê o filme até ali, mas imagina se ela tivesse continuado, se ela tivesse se perdido, se ela nunca mais realmente tivesse dado uma chance à alegria, se ela tivesse sido dominada pela tristeza, quantas pessoas ela ia encontrar no caminho, quantas amarguras iam ser construídas, quantas dores, quantos traumas. Como seria o terrível caminho de uma pessoa que se deixou levar por um momento, pensando que aquilo seria para a vida toda e que simplesmente por não ter aberto o coração, perdeu tudo. Mas não foi. No caso, ela fez o que tinha que fazer. Ela é uma criança, né? Porque se fosse um adulto, provavelmente tinha jogado tudo pro alto. Mas como ela estava aprendendo, ela estava dando ainda chances à vida, ao perdão, a aprender a lidar com a dor, com a tristeza, com a alegria. Tanto que na sequência a gente vê que a forma certa é tu saber lidar com todos os sentimentos. Cada um tem uma importância, precisamos sentir tudo, a tristeza, a dor, a alegria, o medo, todos eles são importantes e têm uma função na medida certa na nossa vida. E nunca esqueça o poder de uma boa memória que ela tem na nossa vida. O quanto ela pode nos influenciar a continuar alguma coisa, ou a parar, ou a nunca mais fazer. Então invista em experiências, invista em bons momentos, invista em pessoas, invista em perdão, invista em misericórdia, em compaixão, invista em ser humano. E terminando o filme, ela diz, agora tá tudo maravilhoso, tudo lindo, ela tá jogando hockey de novo, ela tá envolvida com as pessoas, com os pais, todas as ilhas e muitas outras foram construídas na personalidade dela e diz, bom, agora ela fez 12 anos, está começando a puberdade, o que mais pode acontecer? O que mais pode acontecer é vir o filme 2, que vai nos trazer exatamente o que acontece na puberdade, a loucura de uma pessoa quando chega na adolescência. Ah, que loucura. Mas, bom, grande expectativa para esse filme 2. E para fechar, então, a gente vê que não só na cabeça da Riley tem, né, uma menina, mas a gente vê na cabeça de outras pessoas diferentes. A gente vê na cabeça do pai, da mãe, de um palhaço, acho que de uma tatuadora, de um cachorro, de um gato, né? Como cada um tem as suas emoções e elas reagem de uma forma ou de outra. E que tem algumas pessoas que têm mais pontinhos de raiva, mais emoções de raiva e se deixam dominar mais pela raiva, se deixam dominar mais por outras emoções do que aquelas iniciais. Ou seja, ela começou com todas as emoções, mas pode ser que se ela crescesse, ela teria, ao invés de um de cada, ela teria 2 de raiva, teria 2 de medo, teria 3 de nojo. Ela vai construindo a personalidade dela. A gente tem a chance de começar certo e terminar certo. Só que muitas pessoas, pelas dores, pelos traumas, acabam criando, intensificando emoções que não deveriam e perdendo certos segmentos da sua personalidade, da sua humanidade, do que poderia fazer ela ser feliz de verdade. Cuide bem das suas emoções, porque tudo pode ser reconstruído ao seu formato original, uma forma que funcione. Só que depois que a gente está mais velho, é bem mais difícil. Então, a Bíblia diz, sobre tudo que deve se guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Enfim, esse foi o filme Divertidamente 1, me diz aí se tu gosta, comenta aqui embaixo outras coisas que eu talvez não tenha comentado, não tenha falado também. Me diz então se tu assistiu o filme 2, tu vai assistir, que assim que der eu vou estar trazendo pra nós também aqui. E isso é tudo, pessoal, muito obrigado pelo teu gostei, obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, te inscrito no canal, te vejo no próximo episódio de Producena.